Engrandecido seja o nosso Redentor Jesus Cristo, Senhor da Igreja, Senhor nosso. Abramos o texto sagrado, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Depois da leitura, convido nosso irmão pequenino Moisés, que nos dirige a Deus em oração. Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, tudo isso sombra das coisas que haviam de vir, até o versículo 17. Nós seremos conduzidos em oração nesta hora. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por o que o Senhor nos deu, ó Pai. Nos dá entendimento da palavra, Pai, que vai ser lida pelo pastor. Dá sabedoria para ele falar sobre a palavra de Deus para nós, ó Pai. Santo, santo é o Senhor, ó Pai. O Senhor que nos deu tudo, e o Senhor é santo, Pai. Santo, santo é o Senhor. O Senhor nunca falhou, nunca pecou e nunca fez nada de errado, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos deu. Santo, santo é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já sabemos que estamos numa sequência nas epístolas da prisão. Não obstante esse tema vir acompanhando as cartas de Efésios, Filipenses, essa de Colossenses e a próxima de Filemon, apesar de repetir todo o sermão como uma questão didática, porque foram cartas escritas na prisão, há ainda um outro propósito. Nós precisamos levar em conta, mais do que apenas uma questão burocrática ou de organização, as cartas pastorais, as epístolas da prisão, cartas gerais, tem um aspecto de relevância sobre o contexto em que o apóstolo Paulo está quando escreve essas cartas.
Colossenses, Epístolas da prisão, Colossenses, e esse trecho, Cristo, o excelso, o único e todo o suficiente Salvador. Na realidade, esse tema vem acompanhando-nos já no início do capítulo 2. O apóstolo Paulo vem, muitos já estão anotando, provavelmente alguns chegaram hoje e nem sabiam dessa sequência, mas a partir do versículo 1, nós vamos aprendendo que o apóstolo Paulo está orientando a igreja para que ela persevere nos caminhos do Senhor, para que ela continue andando firme na convicção, na fé em Jesus Cristo, andando de forma adequada, exitosa, como ele mostra no início da carta. Que a igreja esteja preparada, protegida contra as falácias, as vãs filosofias, os falsos ensinos. Então, apesar de uma igreja que andava muito firme, muito convicta no caminho do Senhor, o apóstolo Paulo sabe do risco que rodeia aquela igreja, dos perigos que os cercam. Então ele passa a maior parte da carta orientando-os de como eles devem estar protegidos. E a maior ênfase do apóstolo Paulo, a maior proteção de todas, é justamente essa verdade, que eles não percam de vista que Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Então nós vamos encontrar do versículo 1 ao versículo 10, o apóstolo Paulo fortalecendo os corações, pode ir passando, unindo-os em amor, enriquecendo-os em pleno conhecimento, no verso 3, no 4 e 5, protegendo-os como um atalaia, nos versículos 6 e 7, relembrando-os sobre a origem e propósito da fé, e ainda nos versículos 8 a 10, entrelaçando-os em sólido fundamento, Cristo, quando ele diz que ninguém vos enrede, vocês não caiam na rede de falsos ensinos, como ele diz no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nesses primeiros 10 versículos, ele não especifica muito quais são essas heresias ou vãs filosofias. Ele dá algumas indicações, mas a partir do versículo 11, que é a sequência que nós estamos agora, o apóstolo afunila um pouco mais, aquilo que ele vem dizendo lá, por exemplo, no versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, quando ele diz no versículo 8, suas filosofias e vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Agora a partir do versículo 11 até o 17, ele especifica um pouco mais quais são os riscos que a igreja de Colossos naquele dia corria, riscos que fariam com que a igreja fosse demovida dessa convicção, de que Cristo e tão somente Cristo é o excelso, Ele é o todo-poderoso, o único suficiente. Uma igreja que poderia, entre aspas, caminhar parcialmente como cristã, que eles em princípio não deixariam de reconhecer Cristo como Salvador, mas estavam sendo tentados a adicionar, a acrescentar alguma coisa que pudesse cooperar com Cristo na obra redentiva. E aí é um problema sério, porque não há possibilidade de dar uma ajudinha para Cristo na obra da redenção. E aí nós vimos já na semana passada, eu acho que na semana passada, quando adentramos no capítulo 2, nos versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo usa um outro recurso para fortalecer esses irmãos agora contra o cerimonialismo judaico. Então do 11 em diante, nós já sabemos que essas vãs filosofias se referiam ao... Volta lá, irmão.
aí, contra o cerimonialismo judaico. No versículo 11, isso já começa a ficar mais claro, mais explícito para nós. Nele, ou seja, em Cristo, diz aí o versículo 11, também fostes circuncidados. Então ele começa a especificar alguns cerimonialismos judaicos que esta igreja gentílica, esse povo não eram judeus que se converteram, eram estrangeiros, e que agora, além do evangelho de Cristo, estavam sendo pressionados a celebrarem ou a se sujeitarem à cerimônia da circuncisão como um reforço da sua fé, como algo que pudesse cooperar com a salvação conquistada por Cristo, e assim dividida e compartilhada por eles. Como que o apóstolo Paulo então lhes ajuda? Pode ficar lá, pode deixar lá. Lhes ajuda, pode voltar lá. Lhes ajuda contra o cerimonialismo judaico, fortalecendo as suas convicções teológicas. Versículo 11, 12 e 13, o apóstolo Paulo está apresentando aqui preceitos teológicos que essa igreja não pode desconhecer. Para falar a verdade, essa igreja não desconhecia, eles conheciam, mas esta igreja precisava ser fortalecida, reorientada, relembrada, reedificada, reforçada, e o que mais verbos que pudéssemos acrescentar aqui, para que, assim como lá no capítulo 1, quando no versículo 3 o apóstolo Paulo diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Era uma igreja que era elogiada justamente pela fé em Cristo Jesus, era elogiada pelo amor que eles tinham para com todos os irmãos, diz o verso 4. No versículo 5, lá do capítulo 1, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Era uma igreja que tinha uma esperança que era preservada, mantida, uma esperança dos céus. Então era uma igreja vigorosa, valorosa, exitosa, abençoada, mas, não obstante, corriam riscos, porque vãs filosofias, ensinos de homens, doutrinas de homens, de alguma forma corroía essa fé que lhes era tão cara. Então Paulo, aí do versículo 11 ao 13, que foi o último sermão que está gravado lá, o apóstolo Paulo ali então está fortalecendo suas convicções teológicas, quando ele diz, o 11 eu já reli, o 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O 13, vamos juntos? E a vós outros, Então agora nós chegamos no versículo 14. O 14 e o 15 andam juntos, assim como do 11 ao 13. E eu esperava conseguir expor os dois versículos, o 14 e o 15. Mas eu não consegui sair do 14. Eu não consegui sair do 14. Se de alguma forma eu consegui abreviar bastante o tempo, eu entro no 15 também, mas eu não vou com muita expectativa, porque agora no versículo 14, o apóstolo Paulo está se utilizando de outro recurso para ajudar aquela igreja contra o cerimonialismo judaico. Pode passar agora. O que ele está fazendo aqui no versículo 15? Revelando alguns propósitos da lei. Assim como eu tive que discorrer um pouco sobre a circuncisão no sermão passado, eu precisarei discorrer um pouco mais sobre a lei. O versículo 14 diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E cada sentença, cada parágrafo que eu ia escrevendo aqui, à medida que eu ia lendo e estudando, vinha à minha mente o seguinte: esses irmãos tão amados e queridos, que andavam de maneira tão valorosa diante do Senhor, estavam correndo o risco de abrir mão da proeminência de Cristo, do que Cristo fez, da obra vicária substitutiva de Cristo, por conta de um prato de lentilhas. O apóstolo Paulo, ele é contundente aqui nesse versículo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele usa palavras muito duras, que talvez para nós não soe com um alerta tão grande quanto eu creio que deve ter sido causado quando essa carta foi lida no meio da igreja. É mais ou menos como o que ele disse aos Gálatas, usando outras expressões. Eu não consigo imaginar como vocês poderiam trocar a proeminência de Cristo, a obra de Cristo, a suficiência de Cristo, porque por causa de Cristo o escrito de dívida que estava contra vocês foi rasgado, foi removido. Aquelas ordenanças todas foram rasgadas, a qual nos era prejudicial, elas foram removidas inteiramente e foram cravadas na cruz, e vocês estão substituindo esta obra maravilhosa, perfeita, única de Cristo, para lá fazer uma cirurgiazinha de fimose, achando que de alguma forma vocês podem galgar o favor do Senhor, a menos que vocês tenham ficado loucos. Eu vou apontar aqui, vou revelar aqui alguns propósitos da lei. O primeiro deles, eu acho que isso aqui eu não passei lá para o slide, eu não passei para o pessoal ali da transmissão, mas eu posso compartilhar depois com quem quiser. Eu coloquei não em termos de números, mas eu coloquei letra A. Primeiro propósito da lei: apontar a exigência divina de um padrão perfeito. Tanto a circuncisão como quaisquer outras exigências da lei tinham como propósito, entre outras coisas, apontar a exigência divina de um padrão perfeito. O Senhor, quando apresenta suas regras, suas determinações, seus mandatos, seus mandamentos, suas leis, tem o propósito de apontar suas exigências de um padrão perfeito. Não é mais ou menos, não é melhoradinho. Todas as vezes que as leis e as prescrições do Senhor forem lidas, elas devem ser lidas nessa perspectiva. O Senhor tem o propósito de apontar as suas exigências de um padrão perfeito. É por isso que Davi, lá no Salmo 19, no versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita. Suas exigências são perfeitas. A lei revelou o padrão de exigência de Deus. Nada menos do que a lei perfeita, plena e total é possível agradar a Deus. Obediência irrestrita, santidade plena, fidelidade absoluta, nenhum tio, como no hebraico diz, nenhum dagueche, nenhum sinalzinho maçorético, que parece que é um pontinho na ponta da caneta, nenhuma vírgula, nenhum mandamento a menos sequer. O tropeço de uma vírgula invalida todas as outras obediências. Você pode guardar todos os outros mandamentos, mas se tropeçar num deles, você é réu de todos. A lei do Senhor tem esse propósito: apontar a exigência divina de um padrão perfeito. Letra B. Qual outro propósito para a lei do Senhor? Revelar nossa imperfeição. Revelar nossa imperfeição. Por que eu estou falando de lei?
Porque o versículo 14 diz assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida. Escrito aí é um sinônimo de lei. O escrito que pesava contra a igreja de Colossos, ou contra todos aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, assim como diz aí no versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Como que eles transgrediram o quê? Eles transgrediram os escritos, e esses escritos constavam um padrão de exigência de perfeição, que os colossenses, os crentes de Éfeso e todos os demais, inclusive nós, não conseguem alcançar. Nós veremos daqui a pouco. É por isso que esses escritos, ou essa lei, também tem o propósito de revelar nossa imperfeição, como uma sequência natural. Depois de apontar o padrão perfeito, toma-se conhecimento daquilo que é imperfeito. Quando a luz se acende, as imperfeições se mostram. O escrito, ou seja, a lei, revela o tamanho da dívida. Quando se pega a promissória, quando se lê a promissória, vê-se o valor da dívida ali registrado. Sem a lei, não seria possível não só não conhecer o padrão divino, como reconhecer que estamos fora do padrão divino. A lei tem esse propósito. Então, para quem está anotando, o primeiro propósito, apontar a exigência divina de um padrão perfeito. Letra B, revelar nossa imperfeição. Letra C, servir de instrumento de acusação. Servir. Isso tem já anotado aí? Já tinha ou você está anotando agora? Fabrício? Já tem? Eu passei, é verdade. É verdade, eu passei já. Eu não lembrava que eu já tinha passado. Fazia tempo que eu não olhava ali também para o slide, e eu estou aqui repetindo várias vezes. Mas é muito bom, muito bom. Servir de instrumento de acusação. A lei tem esse propósito. A lei tem esse propósito. Nenhum tribunal pode julgar sem o respaldo da lei. A ofensa existe, a ofensa é revelada porque existe um padrão que acusa, quando aquele padrão está sendo rompido, usurpado. A lei do Senhor não só revela a distância que estamos da retidão, quando revela a nossa condição, quando revela a nossa imperfeição, mas a lei também revela, ela também é instrumento de acusação. Não só se tem consciência da distância que estamos do padrão, mas também nós temos consciência das consequências advindas dessa distância. Eu não só descubro que eu estou tão distante de onde deveria estar, como eu também sou conscientizado das consequências dessa distância. Quando lá no início, antes de pecar, quando o Senhor apresenta ali uma lei, apresenta um dos artigos da lei: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás. Então a lei não só apresenta a norma, a exigência, o padrão, revela também as consequências da não observância dessa lei. Se não existisse lei, não existiria o pecado, ou não existiria a revelação do pecado. Não se saberia que se está infringindo a lei se não existisse a lei. Para nós termos uma ideia, lá no Antigo Testamento, um pequeno trecho que eu separei, em que a lei está ali cumprindo esse papel de revelar as consequências da não observância dela. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, revelou: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, ouvidos à voz do Senhor, ouvidos aos mandamentos do Senhor,
ouvidos à lei do Senhor, aos escritos. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Quem que revelou isso? A lei. A lei também tem esse propósito de ser instrumento de acusação. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, porque nos acusava. Todos que se aproximavam da lei não sairiam de lá em paz, porque a lei desconcertaria qualquer um. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres, caso não cumpra as exigências da lei. E como nenhum de nós, a partir da queda de Adão, é capaz de obedecer irrestritamente à lei, como nós já vimos, então essa mesma lei é instrumento de acusação, ela é contra nós. Aí chega um sujeito no meio da igreja que ama Cristo, como nós vimos aqui, tem uma fé genuína em Cristo, e começa a dizer para eles: vocês precisam voltar para essas práticas, vocês precisam circuncidar-se, vocês precisam guardar as festas, os sábados, vocês precisam deixar de comer esse tipo de comida, de bebida. Letra D. Qual outro propósito da lei? Demonstrar a real necessidade de um resgatador. No que eu mandei para a Damares fazer o slide, eu não sublinhei a palavra necessidade. Aqui tem um efeito duplo. A lei, quando vem revelando tudo que nós vimos aqui, o padrão de perfeição, a nossa incapacidade, revela as acusações que pesam sobre nós, então ela também serve para revelar a necessidade de um resgatador. Revelar um resgatador. Mas a minha ênfase aqui é demonstrar a real necessidade. Essa igreja está sendo relembrada pelo apóstolo Paulo, como vimos entre outras coisas aqui, quão necessitados eles são. Um dos passos de ruína da igreja é perder de vista a sua condição, e ao perder de vista qual é a sua condição de miséria, perder de vista a necessidade que tem de um resgatador. Esse um aqui está indefinido porque nós não chegamos no ponto ainda. É por isso que o apóstolo Paulo fala para a igreja assim, como diz aí no versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. E vocês acham que é a circuncisão que é capaz de fazer vocês ficarem vivos? É a circuncisão que é capaz de transformarem vocês de mortos em vivos? Olha o que ele disseram anteriormente aí no capítulo 1, no versículo 13. Se você tem aberto, vamos ler juntos? Capítulo 1, verso 13. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com circuncisão, se tem a ver com alguma exigência humana, material, circunstancial. Vamos ler o 13, por favor? Ele E no 14 ele diz: no qual seja no Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, em Cristo. Pode voltar, por favor. Essa era a condição de vocês, mortos, escravos, mortos nos seus delitos e pecados, como ele diz aos Efésios, mortos nos pecados dos quais vocês viviam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E não se esqueça, éramos todos filhos da ira, como também os demais. E não foi a circuncisão que consertou a nossa vida, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, pela graça, Ele não vai dizer só lá no versículo 8 e 9, o que é impossível aos homens, obedecer integralmente à lei e assim agradar a Deus. O que é impossível aos homens, Deus tornou possível em Cristo Jesus, o mediador da aliança. O Messias veio para se colocar nesse verdadeiro abismo entre o homem caído, miserável, e Deus santo e perfeito. Então vimos aqui que a lei revela a exigência divina de um padrão perfeito. A lei revela a nossa imperfeição. A lei é instrumento de acusação de nossas faltas e imperfeições. E ela revela, então, como estamos vendo, a necessidade de um advogado. Qualquer um que vê a realidade dura da sua condição, reconhece que carece de socorro. Nós só minimizamos nossa necessidade de Cristo quando nós não olhamos para nós na perspectiva correta. Quando temos a falsa impressão de quem nós somos, nós então achamos de certa forma desnecessária a obra de Cristo na nossa vida. E tem muitos cristãos vivendo como se fosse desnecessária a obra de Cristo. O que ele precisa é fazer o desafio da fé. É isso que ele precisa fazer. O que ele precisa fazer é fazer a oferta do sacrifício. O que ele precisa fazer é vestir terno para orar de madrugada. O que ele precisa fazer é alguma coisa que ele tem que fazer. E assim ele desmerece a obra de Cristo. E nós desmerecemos a obra de Cristo quando queremos dividir com Ele a glória. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, na vaidade, na arrogância, estávamos vivos para estas coisas e mortos diante do Senhor. Quando Ele nos liberta disso, nos transfere para o reino do Filho do seu amor, agora inverteu as coisas, estamos vivos para Ele e mortos para essas mesmas coisas, mortos para a vaidade, mortos para o orgulho, mortos para a avareza, mortos para a vingança, para a amargura e etc. Se eu não entendo essa dinâmica, eu continuo vivo para mim, vivo para as minhas inclinações, vivo para ser conduzido pelo meu coração, e não consigo conceber que dessa forma estou morto diante do Senhor. E aí, vez ou outra, vinha na minha mente, quando eu estava estudando, escrevendo isso aqui, e eles trocavam Cristo, o excelso, corriam um risco de substituir Cristo, o excelso, o único, o todo suficiente, poderoso, Salvador, por causa de um prato de lentilhas. Uma outra coisa que vinha muito na minha mente é a urgência que devia ter alcançado o coração daquele apóstolo, que não está preocupado com a sua condição, está lá naquele calabouço romano, naquela masmorra fétida, e indignado quando Epáfras, o pastor dessa igreja, começa a dizer para eles: eles estão andando muito bem, sua firmeza na fé é grande, o amor que tem uns para com os outros, a esperança que eles têm no céu tem sido preservada. Glória a Deus por isso. Eu rendo graças ao Senhor por essas notícias. Mas eu tenho mais para dizer para você, Paulo. Tem gente lá no meio da igreja ensinando para eles que Cristo não é suficiente. Eles precisam de dar uma forcinha para Cristo. É por isso que os principais comentaristas dizem que esta carta é a mais cristocêntrica de todas as outras cartas. Não há uma sentença do apóstolo Paulo, uma afirmação do apóstolo Paulo, que ele não diga que Cristo é o centro da nossa existência. Não é o meu ego, não é a minha vontade. Finalmente, qual outro propósito da lei?
Lembrando que eu coloquei revelando alguns propósitos da lei. Não há em mim meios para poder revelar todos. Estou revelando alguns. Um outro propósito da lei é esse: cumprir-se em Cristo. Esse é um outro propósito da lei. Apesar de estar na sequência aqui em último lugar, não é menos importante do que os demais. Então, quando a lei é lida, todas aquelas premissas devem ser levadas em conta. Deus está revelando aqui o seu padrão de exigência, de perfeição. Deus está ao mesmo tempo revelando a minha distância desse padrão. Deus está revelando aqui a necessidade que eu tenho de alguém que intermedie essa distância, que alguém me substitua, me resgate. E revela também algo precioso para nós, que o cumprimento dela está em Cristo. Ao dar-nos a vida, como diz o versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ao dar-nos a vida, Deus em sua misericórdia não apenas perdoou nossas transgressões contra a sua santa lei, Ele não só perdoou as minhas ofensas, Ele não só perdoou a minha falta de padrão, Ele não só perdoou a minha imperfeição, mas Ele cancelou a acusação. Deu para entender? Ele mudou a lei. Ele não só perdoou porque eu não obedeço a lei. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não só perdoou a minha distância da lei, a minha incapacidade de cumprir as exigências da lei, Ele rasgou a lei. Então eu não só sou perdoado porque eu não consigo cumprir a lei. Eu deveria, quando for acusado agora, perguntar: eu estou sendo acusado de quê? Quando aqueles judaizantes entraram entre eles, ameaçando-os de estarem descumprindo a lei, eles deveriam dizer: nós não só apenas estamos perdoados dos pecados que essa lei está me acusando, como eles deveriam perguntar: de qual lei vocês estão falando? Porque o Senhor rasgou essa lei. Deus em sua misericórdia não apenas perdoou nossas transgressões contra a sua santa lei, mas até mesmo cancelou a própria lei, que exigia que nós fôssemos amaldiçoados. Então eu não vou mais ser amaldiçoado pela lei, pela desobediência à lei, porque essa lei se cumpriu em Cristo. Não só me livrou das consequências dessa maldição que pesava sobre a minha cabeça, mas a própria lei foi abolida porque ela se cumpriu em Cristo. O Pai está satisfeito agora. E aí eu vou circuncisar a pelinha lá do meu corpo, para que de alguma forma eu atenue a bravura, nem sei se tem essa palavra, a brabeza. Não tem no dicionário, mas você entendeu. A brabeza da lei, a urgência da lei, porque não tem mais lei que me condene. A lei que, devido às suas muitas e rígidas exigências e regulamentações, nos condenavam a todos. Uma maldição sobre nossas cabeças, Deus a aboliu através do sacrifício substitutivo de seu Filho. Num sentido, a lei era um adversário para nós, um acusador para nós, transgressores. Ela confrontava os homens com a sua dura sentença. Paulo, quando escreve aos Gálatas, que estavam também substituindo a proeminência de Cristo, o evangelho verdadeiro de Cristo, por causa de rudimentos humanos, ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então vocês querem viver sobre o regime da lei?
Então vocês têm que ser perfeitos nessa obediência, porque quem não for perfeito nessa obediência serão malditos, porque maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É como se Paulo dissesse agora: eu aconselho a vocês, não vai nessa estrada, não vai nessa estrada, vai na estrada de Cristo, vai no caminho de Cristo, vai na aba, na sombra, no aconchego de Cristo, porque em Cristo não tem acusação mais contra vocês. Olha o que diz o versículo 14, meus irmãos. É por isso que eu digo que talvez não tenha o peso para nós, quando nós lemos aqui o versículo 14, como provavelmente deve ter tido para aqueles irmãos naqueles dias, quando ele diz, tendo cancelado o escrito, porque o versículo 13 ele diz, ele já salvou vocês, ele já perdoou vocês das transgressões de vocês. Olha o 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Mas ele fez mais, em Cristo ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. E fez o que mais? Encravando-o na cruz. E tem igrejas que se envergonham da cruz. A cruz é um instrumento de vitória. Moisés, lá em Deuteronômio, diz o seguinte: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Quer viver sob o regime da lei, Colossenses? Quer começar a guardar festas das luas novas, da lua nova, Pentecostes? Como se isso fossem meios para serem resgatados, para atenuar a distância que vocês têm do Senhor, a transgressão de vocês? Querem voltar-se ou querem começar a circuncidarem-se? Precisam saber que maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei na íntegra. Mas ele diz, em Cristo, o escrito foi cancelado, a promissória foi rasgada. Aumenta e aprofunda muito a nossa compreensão no sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. E mais, a lei que continha um número de regras e regulamentações de natureza cerimonial relacionadas a jejuns, festas, comidas, ofertas, etc. Uma infinidade de exigências cumprem-se em Cristo. Já que ninguém podia cumprir a lei, tanto no seu aspecto moral, quanto no aspecto cerimonial, ela continuou por muito tempo a sua missão de acusadora, continuou acusando aqueles que andavam à margem dela, ou seja, todos andavam à margem dela. Um único poderia suportar tamanha maldição, um único poderia suportar todo o peso de suas exigências. Um único poderia seguir cabalmente cada vírgula, cada tio, cada mandamento, cada regra, cada regulamentação, cada exigência da lei perfeita de Deus. E além disso, um único poderia suportar as consequências, como se dela ele fosse desobediente. Um único pôde suportar todas as suas exigências de maneira perfeita, e ainda assim sofrer as consequências como se dela ele estivesse em falta. Suportou em obediência todas as exigências do Pai, não pecou em nenhuma delas, não transgrediu nenhum item, nenhum artigo, e ainda assim foi condenado como se dela ele fosse transgressor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem substituir
Vocês querem acrescentar? Vocês querem cooperar com alguma coisa do que Cristo fez? Quando a Bíblia diz que o Senhor se indigna todos os dias conosco, eu penso, meus amados irmãos, que algo que indigna muito o Senhor por parte da sua igreja é quando de alguma forma nós usurpamos a glória do Cordeiro, a obra do Cordeiro, a suficiência do Cordeiro, para qualquer outra coisa que nós poderíamos fazer, diminuindo assim a honra, a glória, o louvor, a reverência, toda a honra tributada ao Cordeiro. João, quando estava na ilha de Patmos, naquelas visões acerca lá da eternidade, ele diz que aquele livro escrito por dentro e por fora, os nomes dos eleitos desde a fundação do mundo, selado, trancado, ninguém tinha autoridade, autonomia para abrir. E ele chorava muito, até que alguém disse para ele que o Cordeiro que foi morto, mas que vive, que ressuscitou, é apto para abrir o livro, desatar-lhe os selos. E vocês querem substituir essa glória e grandeza para dizer que vocês são zelosos de alguma forma? A oração que deveria ser nossa, deveria ser aquela oração daquele publicano, de esmurrar o seu peito, de não ter coragem de elevar os olhos aos céus, de reconhecer a sua miséria, a sua total incapacidade, a sua total inconveniência de sequer incomodar o Senhor com alguma palavra. Mas Ele o faz e nós o fazemos, não é porque essa semana nós fomos muito bem, porque somos zelosos, porque somos trabalhadores, mas é porque Cristo Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Sem Jesus, meus irmãos, nada, absolutamente nada em nós, do que somos e fazemos, tem algum valor. O povo todo de Deus é chamado de vermezinho de Jacó, e de repente esse povo é coroado de glória, de honra. Esse povo é destacado, separado dos demais, impedido de receber a maldição que lhes era própria, porque alguém, o Cristo ressurreto, tomou o seu lugar, e esse vermezinho de Jacó agora é chamado de noiva do Cordeiro, de menina dos seus olhos, de povo de sua propriedade exclusiva, de nação santa. Esses que chegavam para ensinar essas coisas deviam ser gentilmente escorraçados da igreja. Todos aqueles que de alguma forma tentam usurpar a minha relação com Cristo, distanciar-me 1 milímetro que seja da minha comunhão com Cristo, deveriam ouvir aquilo que Pedro ouviu: arreda-te, Satanás, que é o que está no versículo 15, que não vou conseguir chegar, porque não só a lei os acusava, mas os principados e potestades também. Uma das funções do inimigo de Cristo, Satanás, é acusar a igreja. E o apóstolo Paulo, é porque João eu preguei de manhã. Eu não sei se de manhã eu falei Paulo em algum momento, e se falei João hoje aqui em algum momento, me perdoe. Mas o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 15 que nem mesmo os principados e potestades podem mais nos acusar com êxito. Nem mesmo eles, porque eles foram despojados, diz o versículo 15, e despojando, eu acho que eu já vou no 15, e aqui eu já mato a questão, certo? Despojando-os, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É por isso que as escrituras chamam esse povo de Deus, que estava morto nos seus delitos e pecados, de mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. É por isso que aos Efésios, que ele escreve no mesmo contexto, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou, e já nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Louvado, exaltado, engrandecido seja Cristo Jesus, meus irmãos, a razão do nosso viver, motivo pelo qual nós respiramos,
Como nós podemos coabitar, coexistir, ouvir aqueles que trazem alguma ruptura entre nós e o Senhor Jesus? Nós somos loucos, desvairados, que preferimos honrar pessoas do que a Cristo. Meus irmãos, nossa relação com Cristo precisa pôr fim a namoros impuros, a amizades perversas, a condutas inapropriadas. Quaisquer coisas que nos afastem de Cristo devem ser combatidas, confrontadas com todo o nosso vigor, porque o que nós estamos trocando, meus irmãos, é muito mais do que esse miserável pecador pode traduzir o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele não só me perdoou de eu ter transgredido a lei, ele rasgou a lei, rasgou a lei. Quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, diz lá o profeta, quando o sumo sacerdote Josué se apresentava diante do trono de Deus, Satanás estava à sua direita para se lhe opor, é sua função. Cada exigência da lei era para Cristo. Nenhum de nós poderia cumprir. Nem a primeira que Adão descumpriu, ele não teria condições de cumprir. Cada consequência da desobediência, cada maldição da lei era para ele. Com a vinda de Cristo, nascido para morrer, uma grande mudança ocorreu. Paulo fala aqui aos colossenses, que estavam sendo molestados por falsos mestres, que lhes tentavam impor suas cerimônias judaicas, e adicionavam regulamentações. O que Paulo insta com os colossenses aqui? Deus em seu Filho Jesus Cristo as eliminou completamente. O documento com as suas exigências legais eram para ele. Cada cerimônia que era realizada lá no Antigo Testamento apontava para Cristo. Cada sacrifício, cada gota de sangue vertido, cada exigência, cada rigor que era apresentado, cada maldição proferida, apontava para Cristo. Cristo removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Deus anulou a lei quando seu Filho lhe satisfez a exigência de perfeita obediência. Levou sua maldição sobre si, cumpriu todas as suas exigências, todos os tipos, todas as cerimônias, foi pregado na cruz como se não as cumprisse. A acusação morreu. Quando Cristo morreu, meus irmãos, dá para você entender isso? Isso é tão libertador que muitos líderes religiosos, eles ou não sabem, ou eles não se sentem encorajados em fazê-lo, porque de certa forma tira o seu domínio sobre eles. Como é que eu vou mandar amanhã o povo fazer jejum? Eu já vi isso. Irmãos, amanhã jejum. Como que eu vou dar ordens e o povo obedecer? O povo não vai me obedecer mais. Se eu falar que Cristo já perdoou todos os pecados deles, que não tem mais acusação contra eles, eles vão viver de forma dissoluta. Mas isso não é o caso. Eu não posso ocultar a verdade com medo das pessoas não obedecerem. E por causa da natureza substitutiva do sacrifício de Cristo, os crentes não mais estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Vocês já morreram com a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não em caducidade da letra. Vou dar um sermão bom isso aqui também. Isso não quer dizer, meus irmãos, que a lei moral perdeu sua significação. Eu quero que você preste atenção nisso. Isso não quer dizer que a lei moral perdeu seu significado para o crente.
Eu não quero dar a entender que agora essa lei deve ser esquecida. A lei que exige que eu ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, ela não tem fim. Ela não tem fim nem nessa vida. Essa lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei moral, e que é um resumo desse resumo, que são aqueles 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como somos amados, resumindo assim os 4 primeiros mandamentos e depois os outros 6 mandamentos. Os 4 primeiros são regras que norteiam nossa relação com Deus, e os outros 6 norteiam as nossas relações entre nós, que são resumidas, os 4 primeiros resumidos nesse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 6 resumidos, o não matarás, não cobiçarás, resumidos no amar ao seu próximo como somos amados. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala da fé, da esperança e do amor. Desses 3, o maior deles é o amor, porque a fé tem data de validade. Quando partirmos para estar com o Senhor, não será necessário mais fé, porque nós veremos, conheceremos como somos conhecidos. A esperança não haverá lugar mais na nossa vida, porque nós não esperaremos, nós já estaremos no gozo do que esperávamos, mas o amor deverá ser praticado ainda lá. Então a lei moral, ela não foi abolida. Isso que eu falei até aqui não quer dizer que nós estamos agora destituídos de obrigações e que esta lei não tem validade mais para nós. Pelo contrário, a lei do amor possui validade eterna. Obedecer aos preceitos da lei moral deve ser para nós um supremo deleite para a nossa vida. O crente obedece à lei moral por causa da gratidão pela salvação que já recebeu como dádiva da graça soberana de Deus. Mas ele já foi isento da lei, vista como código de regra e regulamentações, como meio de se obter a vida eterna, como uma maldição ameaçando-o destruí-lo. Isso não mais. E eu encerro lendo um texto com os irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Tendo cancelado o escrito de dívida, diz lá Colossenses, que a gente acabou de ver, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não há mais acusação contra nós, porque não há lei mais que a ampare. Não há lei mais que ampare uma acusação, porque não só fomos perdoados pela transgressão dessa lei, como ela foi cancelada na cruz. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, diz-nos o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O 33. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. 36. Vamos juntos até o 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.